No meio disto tudo, o ouro tem subido bastante, no meio desta incerteza geopolítica, portanto atingiu 4 mil dólares a onça pela primeira vez na história. Queria-vos falar aqui um bocadinho sobre o ouro, até porque tem sido tema na comunidade. Investir em ouro, sim ou não? Bom, vamos ver aqui um bocadinho o que é que aconteceu ao ouro nos últimos anos, ok? Viajando aqui até 1980. De 1980 até 2022, mais ou menos, o ouro foi perdendo muito, muito, muito valor, ok? Há quem diga que o ouro passa muito por estas fases em que sobe muito, muito rápido e depois anda durante anos a desiludir, digamos assim. Vamos ver se é assim. Pronto, isso aconteceu de facto entre 1980 e 2002, ok? 2002 e não 2022. Portanto, durante 22 anos o ouro andou aqui a perder 70% do valor. O que é que justifica isto? Bom, na altura, após a crise dos anos 70, a crise de inflação, Paul Volcker, o presidente da Fed, subiu agressivamente as taxas de juro para níveis acima de 15%, a inflação caiu de forma drástica e o dólar recuperou força. Como o ouro não gera rendimento, tornou-se menos atrativo quando os juros reais são elevados. Portanto, juros elevados também gera aqui maior rendimento das obrigações, certo? Taxa diretora do Fed acaba por ancorar também aqui de alguma forma eh, o juro das obrigações do Tesouro. E se a inflação cair, já temos um juro real positivo. Como o ouro não gera rendimento, então as pessoas começaram a desviar o seu capital para obrigações do Tesouro e ações. Reforço da confiança no dólar e no Fed. O sucesso da política de Volcker restaurou a credibilidade da moeda norte-americana, os investidores deixaram de ver o ouro como proteção indispensável e a percepção de risco sistémico diminuiu e o ouro voltou a ser visto como um ativo morto. Por isso é que andou aqui 22 anos a marinar completamente e a perder valor. Nem foi a marinar, foi a perder valor. Queda de inflação e estabilidade económica global. 1980 a 2000, portanto, décadas de crescimento estável e inflação controlada, impulsionadas também pela globalização, revolução tecnológica. Portanto, reduziram esta necessidade de ter portos seguros do capital, né, de ter reservas de valor no portfólio. Substituição por ativos de maior retorno. Portanto, os mercados acionistas, especialmente os Estados Unidos, tiveram retornos históricos nos anos 80 e 90. O ouro, sem fornecer uma yield, né, sem gerar rendimento, e com o seu valor a ir depreciando, foi amplamente abandonado pelos investidores institucionais na altura. As bolsas globais e as obrigações tornaram-se o novo destino do capital. Portanto, desinflação, dólar forte e estabilidade geopolítica. Portanto, fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, expansão económica. Portanto, reforçaram o estatuto do dólar como reserva global. Portanto, o dólar index, o DXY, valorizou fortemente em 1980 até 2000. Portanto, à medida que o dólar foi valorizando, o ouro foi desvalorizando. A produção mineira em alta, a forte valorização do ouro nos anos 70. Estão a ver aqui toda esta subida, né? Os anos 70, levou a um boom de mineração. Depois, nos anos seguintes, anos 80 e 90, a oferta global aumentou, o que pressionou os preços. Como há muita oferta, o preço acaba por baixar. Portanto, isso também ajudou de alguma forma a contribuir. Depois, então, chegados aqui, 2002, 22 anos aqui com o ouro a perder valor, de repente vemos de 2022. Caramba, 2022 não, outra vez. 2002, meu caro. De 2002 a 2011, o ouro consegue subir 650%. Ok? Toda esta wave up, o que é que está? Ok, teve aqui algumas wave downs pelo meio, uma wave down, né? Nem tudo sobe, nem tudo sobe em,
em linha reta, mas mesmo assim esta wave up é muito, muito perfeitinha até. O que é que justificou tudo isto? Porque é que o ouro subiu durante estes 9 anos? Enfraquecimento estrutural do dólar. Após o pico do dólar em 2001, a moeda norte-americana entrou num ciclo de desvalorização. O DXY caiu mais de 30% nessa década. Como o ouro é cotado em dólares, um dólar mais fraco tornou também o ouro mais barato para outros países. Portanto, aumentou a procura global por ouro. Como aumentou a procura, a pressão compradora, o preço sobe. Okay? Depois da bolha das dot-com em 2000, 2002, a Fed cortou agressivamente as taxas para reanimar a economia. Portanto, aquele boom, aquela recessão, né? Para reanimar a economia e os mercados, o Fed cortou as taxas. Isso fez com que as obrigações também começassem a ficar menos atrativas, começaram a remunerar menos, porque estão também de alguma forma ancoradas aqui à taxa diretora do Fed. Portanto, com as obrigações a remunerar menos, o dólar a perder valor e com isso também a aumentar a procura global, por ser mais fácil a outros países comprar ouro, isso paulatinamente foi gerando aqui interesse pelo ouro e aumentando o seu valor. Em 2008, dá-se a crise financeira global, as taxas voltaram praticamente a zero e começaram os programas de quantitative easing, resultado inflação de ativos, com a injeção de capital na economia, e o medo de desvalorização da moeda. Procura pelo ouro como proteção contra essa perda de poder de compra. Okay? Sempre que há uma perda de confiança na moeda, sempre que há aqui algum receio de inflação, o ouro surge como uma resposta a essa perda potencial de poder de compra. Crise financeira global, então. Nesse ambiente, o ouro voltou ao estatuto de porto seguro por excelência. Fundos e bancos centrais aumentaram as suas posições em ouro físico e ETFs. Portanto, o investimento institucional volta a entrar aqui na corrida ao ouro. Explosão da procura de mercados emergentes. China e Índia, principais consumidores mundiais de ouro, tiveram um crescimento económico massivo durante a década de 2000. Portanto, também isso ajudou a continuarem a sua procura pelo metal. Os respectivos bancos centrais diversificaram reservas cambiais comprando ouro em vez de dólares e euros. Uma situação que também estamos a ver aqui no caso da China e da Índia. Crises soberanas e desconfiança de moedas fiduciárias em 2010, 2011. Portanto, a crise da dívida europeia, Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha, Itália, levantou dúvidas sobre a sustentabilidade do euro. Simultaneamente, os Estados Unidos enfrentavam déficits orçamentais recorde, um bocadinho semelhante ao que vivemos agora, e downgrades do rating. Na altura foi a S&P Global ou a Moody's que pela primeira vez tinha baixado o rating da dívida dos Estados Unidos. Na altura até levou aqui a uma retração interessante do mercado. Portanto, isto alimentou a percepção de que nenhuma moeda é segura, levando o ouro a ser visto outra vez como um refúgio. E é interessante, o único ativo sem um passivo. Não gera valor, mas também é o único ativo sem passivo. Portanto, temos aqui as duas faces da mesma moeda, depois depende da forma como se olha para ele. Portanto, se pode olhar, é o único ativo que não tem passivo, ou se pode olhar, é o único ativo que não gera rendimento, ou dos únicos ativos que não gera. Um morto, não é? Portanto, tudo depende aqui, mas muito interessante este conceito. Portanto, sempre que há aqui algum receio, né, de desvalorização da moeda, o ouro surge como a possibilidade de se manter o poder de compra. Depois dá-se aqui uma nova queda, de 2011 a 2016. Qual foi o contexto? O ouro tinha disparado para máximos depois da crise, né? Pelos programas de quantitative easing que introduziram aqui inflação no mercado e desvalorizaram a moeda. Pelo receio de colapso do euro, na crise da dívida soberana do euro também. Depois de 2012, 2013, o que é que nós vemos? Alguma estabilização económica e a inversão do ciclo monetário, quando a economia global começa a recuperar e o Fed sinaliza o fim do quantitative easing, em 2013, os investidores abandonam o ouro para voltar aos ativos de risco.
as ações, as obrigações, e o dólar começa outra vez a fortalecer. Portanto, o ouro tende a ter uma relação inversa com o dólar. E isto é muito importante que retenham. Isto é muito importante porque compreendemos as dinâmicas à volta de ativos que muitas vezes nem são, não é? Não estão na nossa watchlist, mas são dinâmicas de mercado que acontecem e que influenciam. Mas há pessoas também dentro da comunidade que têm ouro e que convém que comecem a ganhar aqui um bocadinho mais de conhecimento, de leitura, o que é que move o preço do ouro, ok? E fazer aqui, eventualmente, algumas teorias, análises, de onde é que poderá evoluir o mercado, não só a nível de stocks, de obrigações, ouro, etc. Compreender todas estas dinâmicas. Portanto, o ouro tende a ter esta relação inversa com o USD. Já vos vou mostrar o gráfico da correlação. Quanto mais forte o dólar, menor o preço do ouro em dólares. Portanto, a moeda torna-se mais confiável, não há tanta necessidade de termos reservas de portos seguros para compensar que, em termos de poder de compra. Se a moeda for forte, podemos ir para ativos de risco e, nomeadamente, também se houver aqui remuneração atrativa por parte das obrigações que justifiquem a alocação de capital. Bom, colapso técnico que se vê dos ETFs. Em 2013, vendas maciças de ETFs lastreados em ouro, redução das posições long dos fundos especulativos. 2014, 2016, subida dos juros e a desinflação. Portanto, a Fed preparou o primeiro aumento das taxas desde a crise, ocorrido em dezembro de 2015. A inflação manteve-se baixa e as matérias-primas, em geral, o petróleo e o cobre, etc., caíram fortemente. O ouro, que não gera rendimento, torna-se menos atrativo quando as taxas de juros reais, a taxa de juros das obrigações menos a taxa de inflação, sobe. Né? Por isso, outra relação que podemos fazer, se a expectativa é de que a inflação suba, quando falamos em inflação, estamos aqui a falar de perda de poder de compra com a moeda. Ok? Perda de valor da moeda fiduciária, do dólar, do euro, etc. Se a expectativa for de inflação, ou de aumento da inflação, é natural que também possamos associar isso a um aumento do preço do ouro, para compensar essa perda de poder de compra. Okay? Encarem um bocadinho isto, é proteção de capital através de proteção do poder de compra para os casos em que a inflação suba e a moeda desvalorize. Ou pode acontecer os dois casos. Neste caso aqui, 2025, estamos a assistir a uma desvalorização do dólar, mas não estamos necessariamente a assistir a uma inflação galopante. Isso já assistimos anteriormente. Pronto, desde 2016 o ouro já subiu outra vez, mais de 283%. Portanto, após 2016, as taxas de juros reais voltaram aqui não consigo, a cair para território negativo. Isto torna o ouro, que não paga juros, mais competitivo face às obrigações. Portanto, se não houver aqui remuneração por via de obrigações, o ouro acaba, de certa forma, por se tornar, né, mais competitivo também, porque está a competir com um ativo que também não gera rendimento. Mesmo durante a subida de taxas em 2022 ou 2023, a inflação persistente manteve as yields reais muito baixas ou negativas. Portanto, vejam esta dinâmica. A inflação também condiciona a yield real. Não podemos só olhar para a yield das obrigações, também temos que olhar para a inflação para perceber a yield real do ativo. Portanto, isso permitiu que o preço se sustentasse de alguma forma aqui em 2022, 2023, certo? Expansão monetária e dívida recorde. Entre 2020 e 2022, os bancos centrais injetaram trilhões de dólares na economia através de quantitative easing e estímulos pandémicos. A dívida pública global ultrapassou 100% do PIB mundial. Isto alimentou receios de desvalorização monetária e erosão do poder de compra das moedas fiduciárias, impulsionando procura por ouro físico e reservas soberanas. Okay? Tudo alinhado com o que acabei de referir. A pandemia, o ouro disparou com a incerteza da Covid, volatilidade dos mercados e o colapso dos rendimentos obrigacionistas reforçaram a atratividade do ouro como ativo refúgio, crises geopolíticas, portanto, a partir de 2022, guerra na Ucrânia, colapso parcial da confiança no sistema financeiro ocidental, vários países emergentes aumentaram massivamente as suas reservas de ouro, como forma de reduzir a dependência do dólar. Este movimento é estrutural. Desdolarização parcial das reservas mundiais
gera uma pressão altista no ouro. Portanto, a China, a Índia, né, e vamos ver aqui com gráficos concretos como é que eles têm estado aqui a aumentar eh, as suas reservas. Entre 2022 e 2025, os bancos centrais compraram ouro ao ritmo mais elevado em mais de 50 anos, segundo o World Gold Council. Ok? Estamos a assistir a uma compra de ouro, uma procura por diversificação de reservas, a forma como se percepciona aqui estas mudanças geopolíticas, reestruturação da ordem mundial, será que com a ameaça dos BRICS a fazer aqui a ameaça aos Estados Unidos e à sua dominância, à sua supremacia e à do dólar, será que isso vai avançar? Putin aqui a fazer aquilo que nunca se tinha visto desde há muitos anos para cá, que é uma guerra no território europeu, aqui a cruzar essa linha vermelha. Portanto, isto levou também a esta perda de confiança, eventualmente na ordem mundial, né, no sistema atual, eventuais reestruturações geopolíticas, a inflação de 2021 e 2023 e o colapso de vários bancos regionais nos Estados Unidos reacenderam a procura por ativos tangíveis e escassos. O ouro passou a ser visto novamente como proteção contra riscos sistémicos, financeiros, geopolíticos, cambiais, e é natural então que haja ainda essa compra. Tem vindo a aumentar, o preço tem aumentado e sem que haja descarte do ouro para já. Portanto, em termos de reservas, os Estados Unidos têm mantido as suas reservas, aqui neste gráfico. Parece que há aqui uma subida, mas o valor é exatamente igual. Estranho. Do lado da China é que vemos aqui desde 2023 a China a aumentar bastante aqui as suas reservas. O mesmo com a Índia, também, nos últimos 5 anos, aumentarem bastante as suas reservas de ouro. Se olharmos para os países com mais reservas, ainda assim Estados Unidos continuam a ser o país que domina, aqui com 8.133 toneladas, ok? China, mesmo com este aumento, ainda não tem as mesmas. Aqui ainda não tem o mesmo valor de reservas, ok? E ainda há aqui outros países como a Alemanha, a Itália, a França, a Rússia, que têm mais reservas de ouro. Portugal é interessante, somos dos países que têm mais reservas de ouro, que não deixa de ser interessante. Temos mais reservas de ouro do que a Arábia Saudita. Ganhar a Arábia Saudita em termos de alguma coisa do ponto de vista financeiro não é muito comum, mas aqui está. Portanto, ficamos aqui com o panorama global de como é que estão também as reservas, de quem é que tem mais reservas. A China ainda tem que fazer algum caminho para se aproximar das reservas dos Estados Unidos. Portanto, conclusão, há 3 drivers principais que influenciam o preço do ouro: a taxa de juros real das obrigações, influenciada pela taxa diretora do Fed, e a inflação também, o valor do dólar, e a vontade de fundos soberanos em comprar reservas. Se olharmos para o ouro e fizermos uma análise de correlação aqui do preço analisando sempre aqui as amostras das últimas, não eram as últimas, mas sim, em períodos de 50 fechos de mercado, 50 dias de mercado, neste caso são semanas, o gráfico é semanal, para analisarmos a correlação, okay, a correlação entre ouro e dólar, vemos que a média de correlação é quase perfeitamente negativa. Quase perfeitamente negativa. Quando o ouro sobe, melhor dito, até porque devemos começar até pelo valor do dólar. Depois o ouro reage, não é? Reage sempre, é sempre uma reação, não é? Uma proteção, mas que a proteção surge sempre de algo que acontece, ou que pode vir a acontecer, algo que temos receio. Então, se o dólar sobe, o ouro tende a descer. Se o dólar desce, se o dólar desvaloriza, o ouro tende a subir. Portanto, é isso que tem vindo a ser registado, uma correlação negativa quase perfeita nos últimos anos, né? Daqui desde 2000,
desde 2000, neste milénio, analisando aqui sempre períodos de 50 semanas para analisar correlação. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.